Olá, boa noite. Fiquem à vontade. O que gostariam de beber? O que vocês vão pedir pra beber hoje? Pós-carnaval, quer dizer, meio carnaval ainda, né? Que ainda tem bloquinho final de semana. Bom, no Rio de Janeiro o carnaval é todo dia, né? Então... tem isso. Gente, eu acho que vou ficar na Coca-Cola porque tá difícil, eu tô com muito sono. Se eu beber alguma coisa... Então, eu não bebo suquinho. Nunca, então eu prefiro ficar só no Ice Tea de pêssego, sem gelo, né? Porque eu tenho que cantar ainda, né, filha? Eu vou de Coca hoje também. Porque, olha que eu nem fui pra bloco nenhum, mas eu tô assim, muito lesado do carnaval. Tipo, tô muito com sono, então se eu beber alguma coisa... eu bebi cerveja no almoço, por isso que eu tô lesado. Por isso, agora né, eu descobri. Descobri o que eu tô me sentindo. poucas horas antes de gravar. Eu só descansei no carnaval, então eu tô aqui relax. Eu fiquei no Unidos no Netflix muitos dias. Só que teve uma hora que eu cansei. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu moro no Rio de Janeiro, tá cheio de coisa, preciso andar. Aí eu fui pra rua. Só que as minhas amigas entenderam isso de verdade, porque eu andei o centro da cidade inteiro. Eu espero que as celulites acabem com tanto que eu andei. Eu vi, você postou foto fantasiada, não foi, Cássia? Sim, catei o que eu tinha aqui dentro de casa e fui. Não comprei nada não, porque eu tô muito sem dinheiro, tô muito pobre. Aliás, se vocês quiserem falar sobre pobreza, eu agora sou expert. ou se alguém quiser dar trabalho pra você, né? Ou se quiserem mandar jobs, tô aceitando. Não mande nudes, mande jobs. Estamos aceitando, né? jobs, eu também. Exatamente. Bem, mas eu acho que a maioria sabe quem é a Cássia Raquel que tá aqui no nosso boteco hoje. Mas, Cássia, se apresente um pouquinho. Será mesmo? Vamos lá, se apresente então pra todo mundo, rapidinho. Bom, eu sou Cássia Raquel. Eu vou frisar que tenho 32 anos, porque tem gente que ainda acha que eu tenho 25. Eu não sei até que ponto isso é bom. E sou uma mulher apaixonada. Apaixonada por bacon, apaixonada por Michael Jackson, apaixonada por musicais, apaixonada por bater perna por aí. Essa sou eu, acho que eu me resumi bem. Você já participou de outras gravações com a gente. Você já participou duas vezes, né? Até uma das gravações que você participou com a gente foi um dos maiores sucessos que a gente já teve. Exatamente, dos negros nos musicais. O outro foi sobre espetáculo infantil, não foi? Musicais infantis, isso mesmo. E, nossa, o episódio do Negros nos Musicais fez muito sucesso. Eu acho que é o nosso episódio mais escutado até hoje. Então, e mais elogiado até chique. Hoje, né? As pessoas entram em contato pra elogiar. Sim, e interessante porque assim, às vezes assim, falo pra alguém, escuta o nosso podcast, eu passo o link, né? Daí falar, tinha que ter passado um episódio específico, né? E geralmente a pessoa começa escutando esse sem eu falar nada. Tipo, eu acho que já o tema chama atenção, né? Então, já vão direto nesse, então é ótimo. É um tema muito atual, é um tema que todo mundo tá falando. E tem muita gente que quer aprender mais. Então, é um assunto que dá pra fazer até parte 2, se quiser, porque rende muito. Com Exatamente. certeza. Até a gente queria ter gravado alguma coisa pro Dia das Mulheres, que vai ser agora, né? Na sexta-feira. E não vai rolar, né? É uma pena que a gente não conseguiu se organizar. Mas vai fazer um parte 2 do episódio que a gente teve. Porque já teve no passado, né? Mas é sempre bom fazer, eu acho que renovar todo ano, né? Porque o do Negros dos Musicais a gente gravou em fevereiro do ano passado. Já fez um ano, né? Foi perto do carnaval também, verdade. Sim. Então eu acho que é sempre interessante a gente dar uma renovada nos assuntos, porque acaba sempre acontecendo um monte de coisa. Agora mais com o nosso novo governo aí, né? Então. Polêmico. Você viu, Cássia, hoje, né? Isso. Você viu a polêmica de hoje, né? Vi. Mesmo se eu não quisesse ver, já tá escancarado na nossa cara, né? Então. Ai, gente, eu não sei nem se eu rio ou se eu choro, pra ser sincera. Eu nem consigo mais comentar, porque já é uma coisa que, assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe de todas as minhas opiniões, das minhas posições políticas. Cara, eu acho que eu não vou nem mais falar nada. Vou falar então só de coisa boa, porque eu acho que a gente tá precisando também ver coisas legais, ouvir assuntos que vão agregar, porque isso aí eu acho que já tá nos desgastando, porque eu não tô vendo mais tanta esperança, né?
Então a gente aproveita pra rir. Até, inclusive, nesse carnaval, achei muito legal porque as pessoas usaram suas fantasias também pra protestar, né? E eu achei isso maravilhoso. Sim, achei... isso foi legal. Gente, foi legal. Genial. Que teve de gente que saiu vestido de laranja ou de roupa laranja pra pular carnaval. Foi ótimo, eu adorei. Ficou de muito caixa bacana. 2. Então, não, é legal as pessoas assim, porque a gente tá. Hoje mesmo a gente num grupo ali, que eu e a Helena a gente tá do Musicalcast, a gente tava discutindo um monte sobre a polêmica de hoje, né? Do Golden Shower e tudo mais. E eu falei assim que me irrita bastante em relação porque o povo passa muito dos limites. Obviamente não é todo mundo, né? Mas é tão legal quando você vê a galera que vai empenhado realmente usando fantasias de crítica social ou crítica da política. Então essa galera sabe que divertir, né? Exatamente, essa galera sabe o que tá fazendo. Tipo, não vai só pra fazer o que fizeram igual no vídeo que o Bolsonaro postou, né? Que a grande maioria vai pra se divertir, mas sempre tem alguém pra botar o holofote em quem tá fazendo bobagem, né? Pra generalizar, falando que o que faz a patifaria lá é a maioria, sendo que óbvio que não é. A maioria tava focada em se divertir, em se fantasiar. E pessoas que fazem besteira, gente, fazem isso todos os dias, em qualquer lugar, independente se é feriado ou não. Então eles não precisa de carnaval pra isso. Exatamente, o povo não se solta mais só porque é carnaval. Exatamente, e assim, o que dá raiva é que daí ele pega e expõe isso, e daí parece que o carnaval é só isso, né? Realmente é só isso e não tem mais nada. E mais uma coisa que eu gostei que tá vendo no Twitter, que o governador do Maranhão começou a twittar um monte de coisa contra o Bolsonaro, mas mostrando o lado bom do carnaval. Demonstrou, tipo assim, vários cadeirantes indo pras ruas curtir carnaval. Então, assim, umas coisas bem bacanas. Então, tipo, dá pra mostrar o lado bom. Precisa mostrar esse lado que é a minoria, né? Então, ele mas não... podia usar também... falar o lado da economia, como gera emprego, como vem turista pra cá. Ainda é um dos feriados que mais se vem turistas. Gente, a cidade estava lotadíssima. Assim, eu particularmente não vi muita bagunça. O que eu vi muito foi lixo, mas eu acho que isso é meio que não tem muito jeito, né? Mas... essa é a questão da cultura do povo, Tanta coisa legal, as pessoas têm uma criatividade que se explora muito mais nessa época. Enfim, tem gente que só tem essa época pra passear, pra viajar, pra relaxar. O carnaval, ele é bom pra todo mundo, até pra quem não gosta de pular o carnaval, ele é bom que pelo menos você pode ficar em casa vendo Netflix, né? Não, mas... não, tudo bem, se eu não sair de casa, tudo bem, mas só do pouco que eu tive que sair de casa eu me irrito, mas enfim. Aí outra Rafael, coisa... Mas é você, né? Você é um idosinho no corpo de um Eu sou trintão. idosinho. Não, eu me preparei psicologicamente pra isso. Eu saí de casa almoçada, fiz comida de verdade, torresmo, carré, couve, farofa, ainda fiz 2 de abóbora. Tomei bastante suco verde, tomei aquele banho gostoso e saí com calma. E voltei com calma também, de boa, ainda no horário que tinha ônibus. Então, assim, cada um consegue curtir da sua forma e cada um tem o seu limite. E o meu limite é pouco, já tô velha. Então, assim, um pouquinho que eu andei, eu já tava querendo morrer. Eu tava falando, amiga, pelo amor de Deus. Tanto que eu fiz um saquinho de kit glicose. Até comentei ontem nos meus stories. Eu fiz um kit glicose porque, assim, não dá pra comer qualquer coisa no meio da rua. E, como eu falei, estou pobre, não dá também pra ficar gastando dinheiro assim. Mas, menino, eu pensei que eu ia ter que me proteger. Eu usei uma pochetezinha, coloquei só os itens críticos, né? Identidade, o vale transporte, o celular e tal. Eu pensando que tinha que vigiar meus documentos e meus aparelhos, que nada, eu tive que ficar vigiando, foi meu biscoito. A menina, ela veio olhando lá de outro folião. Quando ela avistou a minha bolsinha, ela meteu a mão. Tipo, me dá um biscoito. Me dá um biscoito. Sabe aquele meme do palhaço? Pô, me dá um biscoito aí. Foi tipo isso. Gente, foi assustador. A pessoa querendo meu biscoito. Olha só. E você falou de pochete, eu tava vendo no Twitter que parece que agora no carnaval voltou a moda da pochete, né? Porque as pessoas conseguem guardar tudo que precisa ali. É a melhor coisa. Fica é com a melhor coisa. livre. As minhas, então, ela tem 3 lugarzinhos, então eu consigo separar direitinho coisas de higiene pessoal, documento. É tudo bem organizado e fica bem visível, né? Então não tem perigo.
de alguém mexer. Não tem como você ir com bolsa. É mais difícil de roubar também. Eu não sei como tem gente que leva carrinho com cerveja. Diz que nesse carnaval estavam conseguindo roubar até as pochetes. Tinha gente que vinha com tesouro e cortava a parte de trás da pochete. Sério? Não creio. Tem umas pessoas espertas, né? Mas precisa de empenho, né? Mas é o mais difícil de roubar, né? Porque fica meio dentro da roupa e tal. Isso. Eu vi notícia, eu acho que foi no sábado. Que no sábado, que isso já era o primeiro dia de carnaval, na real, né? Tinha um cara que já tinha roubado mais de 400 celulares numa noite só. Eita! Foi preso. Meu Deus. Imagina o cara roubar 400 celulares numa noite, gente. É muito. Tipo, tem que roubar cada um por minuto, basicamente. Tem o povo empenhado. Mas enfim, não dá pra... mas isso que é ruim. Tipo assim, até eu gostaria de, assim, bloquinho e tudo mais, me divertir. Mas aí, tipo, geralmente é muita bagunça. Eu não consigo sair com pouca coisa, preciso sair com uma mochila, pelo menos. Eu fico incomodado. Sim, eu fico muito seguro. Eu preciso carregar tudo coisas que eu acho que eu vou precisar. Mas preciso carregar comida, água. Mochila é fácil de te roubar. Tem que ser uma coisa mais simples e mais próxima do corpo, assim, pra você poder proteger. Isso é só o básico. Eu fico incomodado, daí acabo não indo, tipo... Aí também não gosto muito da barulheira, tipo, gente gritando. Então eu sou mais aquele, tipo, bloquinho família. Tanto que sábado vai rolar um bloquinho família aqui no bairro, eu acho que eu vou pra curtir. É gostoso. Mas muita bagunça eu não curto muito, não. Então eu passo. Eu confesso isso também, que pra mim a maior dificuldade é arrumar a bolsa. Porque eu tenho uma bolsa que eu bato perna com ela que eu nem desmonto. Que, tipo, pesa quilos. Porque eu carrego uma vida, eu carrego roupa se eu precisar passar a noite fora. Porque já aqui, quando tem enchente, eu não consigo chegar em casa, né? Então eu carrego álcool em gel, eu carrego... repelente, carrego desodorante, sabonete, eu carrego muita coisa. Aí é o caderno, aí é um livro, um passatempo de cruzadas. Eu carrego muita coisa, carrego comida. Eu acho que eu vou fazer um vídeo desse meu blog novo, né? Que agora eu me considero blogueira. Verdade. Eu vou fazer itens críticos da minha bolsa. Mas eu me identifico, viu, Cássia? Eu já tive bolsas assim que eu carregava a minha vida inteira lá dentro. E tudo que precisasse, qualquer coisa que você imaginasse que alguém podia precisar no rolê, eu tinha dentro da bolsa. Hoje em dia eu dei uma reduzida na minha bolsa, mas eu ainda tenho bastante coisa essencial. Sim, aquele remedinho pra dor de cabeça, aquele remedinho pra cólica. Você nunca sabe quando você vai precisar. Bom, eu sou hipocondríaca, então eu tenho Alegra D, tenho Prelone, né? Meus já são as mais bombas, né? É porque, gente, é sério, que quando a gente passa mal, nunca tem nada aberto, nunca tem nada perto, não tem ninguém do teu lado. Eu prefiro ter, nem que aquilo vença, né, pela validade e depois eu refaço minha farmacinha, do que não ter, porque nunca se sabe. Aí alguém passa mal do teu lado, eu tenho. Gente, é muito engraçado que as pessoas falam assim: tô precisando de tal coisa. Vê se a Cássia tem. Porque eu sempre tenho. Os meus irmãos, quando saem comigo, eles saem só com um documento com foto. Porque eles sabem que tudo eu já preparei, sabe? Não sei, eu prefiro ir prevenido. Mas eu também, geralmente, assim, eu carrego minha mochila porque eu preciso carregar, tipo, carregador, preciso carregar sempre alguma coisa, água. Eu não consigo sair com pouca coisa. Até assim, tanto assim, eu sou bem igual a vocês, eu acho de tudo dentro da minha mochila. E foi engraçado que outro dia, por exemplo, assim, na estação que é aqui perto de casa do metrô, tem, tipo assim, um cestão, um negócio enorme, com camisinha. E às vezes eu passo lá e já pego um tanto e jogo dentro da minha mochila, né? E teve uma vez que eu, tipo, chegava e pedi se eu tinha camisinha. Falei, tá aqui, tem uma assim, tem um monte dentro da minha mochila. Só que daí teve um dia que eu fiz isso, eu peguei um monte daquele sacolão da estação e joguei na minha mochila. Só que daí quando eu cheguei no meu aluno, fui tirar meu livro da bolsa e voou camisinha junto, que tinha só jogado na minha mochila. Nossa! Pior que não tinha nem como disfarçar com aquela roxinha, né, Não sei se ele percebeu ou não, mas eu peguei rapidinho. Mas, ou seja, também na minha mochila acho de tudo. Acho de tudo minha mochila. Eu fico em cima do muro com esse negócio de carnaval. Esse ano eu não pulei, mas ano passado, nossa, eu aproveitei o carnaval, hein? Aproveitei demais. Eu fico nesse meio do caminho, quero descansar uns dias, quero pular outro, sabe? Esse ano eu senti falta de pular um pouco, de ir nos bloquinhos.
Pra mim o ideal mesmo, assim, na verdade esse foi basicamente meu primeiro bloquinho de verdade, assim, porque eu não fui criada com essa cultura e tal, e sempre viajamos, assim, entre família. Só que essa fase eu não consegui fazer muitas coisas e eu já tava realmente muito saco cheio de assistir filme. Eu já tinha comprado no YouTube, no Now, no Netflix, eu já tinha atualizado toda a minha listinha, já tinha visto as séries. Gente, eu já tinha conseguido ver até Shakespeare, porque, assim, agora eu tô numa fase, já que eu tô com mais tempo também, de assistir os filmes que eu assisti quando era criança e não me lembrava mais. Pra assistir também com pensamento crítico. Porque hoje, sabe, quando passa uma cena, você faz, caramba, é isso que essa cena quer dizer? Sabe? Eu já fiz todas as análises e reflexões possíveis. Então chegou uma hora que cansou. Eu falei, cara, tá tendo sol, eu não vou ficar em casa, sério. Meus amigos estão, eu posso, tenho companhia e tal. Aí eu aproveitei um pouquinho, mas foi a primeira vez. É muito raro eu sair. Eu gosto de ir pra um lugar mais calmo também. E comer, né? Porque eu não faço nada sem comida. Eu sempre falo que a Cássia tem muito espírito de gordinho, porque ela tá sempre comendo, falando de comida. Sempre. Comida é a melhor pessoa, né, gente? Com certeza. O problema é que nesses dias que eu tô muito em casa, acaba que eu faço muito mais comida. E assim, ontem eu tava conversando com um amigo, eu falei que quando eu tô trabalhando, às vezes eu até como melhor. Eu posso até gastar mais, mas eu como melhor, porque eu tenho minha cabeça ocupada, né? Então eu como com horário e acabo comprando produtos mais saudáveis e tal. Quando eu tô em casa, gente, essa semana, um dia eu fiz doce de abóbora, o outro dia eu fiz banana assada, aí o outro dia eu fiz um purê de maçã alemão, aí na outra semana eu fiz docinho de coco. Tipo, eu não consigo, o tempo todo eu tô fazendo uma coisa. Aí se eu vejo o filme, vou fazer uma pipoquinha, mas a pipoquinha vai ter o bacon, entendeu? Aí passou o outro filme, eu acho que eu vou comer tal coisa. Toda hora eu tô comendo. É muito, assim, a ansiedade deixa a gente com mais fome, cara. Isso é muito ruim. Poxa, Cássia, acho que eu vou me mudar pra sua casa, passar uma semaninha aí com você, porque olha, que cardápio. Olha, pode vir, mas bem preparada, hein? Mas a Cássia, tipo assim, quando ela tava morando aqui em São Paulo, que eu ia na casa dela, tipo, teve um dia que eu lembro que eu voltei com torta, que eu acho que a Cássia tinha feito alguma torta de não sei o quê. Eu vim com um pote de tudo da casa dela, porque tinha sobrado um monte de coisa. Então, tipo, era a coisa mais normal. Ou chegava lá, tinha, tipo assim, pipoca feita. Tipo, chegava de manhã, assim, e tinha outra pipoca feita. Ou tinha alguma coisa que ela fez, tipo, demais no dia anterior. Então sempre tinha comida, isso que era ótimo. Ou eu chegava, ela tava, tipo, assando pão de queijo. Eu sempre tenho carne já temperada, porque se chega alguém, eu sou asso, ou frito, eu sou nesse ponto eu realmente... É porque eu fui criada numa casa que sempre recebeu muita visita. Natal e Ano Novo era tipo mega festa. Minha família também é muito grande, então assim, só se vier a visita de um tio com os primos, já forma uma festa. Então a gente sempre foi muito de comer e a gente não tem costume de beber também, né? Então acaba que eu sempre cozinhei, tem muitos anos que eu conheço, então eu sempre faço. Mas em São Paulo, acho que foi minha fase mais radical. Porque, tava morando sozinha e tava num trabalho que eu trabalhava demais e morando perto da Liberdade. Então, toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu ia pra Liberdade. Eu voltava falida, voltava com aquelas gelatinas que eu amo, que é de agar-agar, que tem uma que é de elixir, pedaço de coco, que é minha favorita. Aí voltava com aqueles salgadinhos, tem um que é de milho torrado. Pai amado, o que é aquilo? E eu comprava pra semana e não durava a semana toda. É impressionante. Não, mas eu lembro que você voltava com uns sacolões. Não era tipo uma sacolinha, era um sacolão cheio que você voltava. Isso que era engraçado. Sacolão? Não era pouca coisa, não. Mas, não. Mas assim, o bom quando a gente assim, vai pra esses lugares específicos, você já pega e compra tudo que você precisa. E depois você acaba não voltando com tanta frequência. A Liberdade eu gosto pra comprar coisinhas pra comer também. Não vou com muita frequência. Quando eu vou lá, já compro tudo que eu preciso. Porque eu não sei quando eu volto. Então eu sou desse jeito, assim. Então é de sacolão mesmo. Verdade. Né? Viu, você tava falando uma coisa, Cássia, que você comentou que eu queria tocar no assunto do teu vlogger. Nossa, vlogger nem se fala mais vlogger, né? Do teu canal do YouTube. Que agora você é blogueirinha agora. Meu filho. É porque assim,
Eu sempre já tinha esse canal há um tempo, só que eu não movimento muito, porque como eu não tenho um trabalho individual, assim, né, o CD que eu gravei, inclusive eu vou falar desses assuntos, que eu percebi que muita gente me perguntava muitas coisas parecidas. E, cara, eu poderia reunir todas essas questões e colocar num vídeo só. Ou então colocar curiosidades, ou falar mesmo das minhas posições políticas, porque nem todo mundo tá no meu Facebook, no meu Instagram, apesar deles serem abertos e tal. Mas às vezes você resumir isso num vídeo é mais fácil, chega a mais pessoas. Ou quando eu fazia crônicas, né? Porque de vez em quando eu escrevia meus textos lá, era muito comum das pessoas não compartilharem, copiava e colava, não dava os créditos. Né, rola muito isso. E eu falei, cara, acho que agora os assuntos que eu tenho muita sede de falar e eu acho que as pessoas vão se identificar, eu vou falar em vídeo. E eu tenho uma amiga que ela se prontificou de fazer as edições pra mim. Então aí eu gravei alguns, deixei pronto. Já era pra ter inicializado ainda no final de 2018. Mas aí deu problema. Aí essas horas tudo acontece, né? O computador dela morreu e ela tinha outros trabalhos pra entregar. Eu falei, amiga, relaxa, faz o que você tem de mais urgente e a gente lança quando der. Então eu tô fazendo meio que sem compromisso. Tem semana que lança, tem semana que não. Mas eu vou dar continuidade com a música, quando eu quiser fazer um cover. E é isso. Então o Dose de Loucura é mais pra isso, é pra falar todas as minhas bobeiras, todas as crises que eu tenho. Que eu chego na minha terapia, eu falo tanto que quando eu vejo já acabou a sessão. Aí eu falo, caramba. É que você não fala nada, tanto que né? Minha amiga, nossa, eu falo pra caramba. E minha amiga, ela fala que tá tendo dificuldade de fazer os cortes. Porque eu não sou repetitiva, né? Não costumo ser. Então ela fica, cara, o que é mais pertinente? O que é mais relevante? Aí eu deixo o encargo dela pra ela escolher. E tá sendo bem recebido. Não tô com grandes pretensões de viver do YouTube. Não é nessa vibe que eu tô, não. Eu tô mais mesmo pra falar dos assuntos que estão, assim, que eu falo bastante de qualquer forma. Por exemplo, o primeiro assunto foi o de cabelo crespo. Que, querendo ou não, é ainda um assunto atual. Tanto que a gente viu, né? O nosso podcast que mais tem acesso é sobre negros nos musicais. Então é um assunto que as pessoas querem saber, né? Às vezes os próprios negros não sabem lidar com o próprio cabelo. Então, eu falei do assunto, falei da minha experiência e ainda mostrei lugares que as pessoas poderiam frequentar. Aí o segundo vídeo foi sobre... Foi sobre o quê? O Onde é Lá, a valorização do trabalho do artista. Esse vídeo tá incrível, tá muito bom esse vídeo. Pois é uma coisa muito necessária pra galera, sabe? Muita gente tá com aquilo engasgado. Sim. Exato. As pessoas todas querem falar aquilo, mas às vezes não sabem como falar. Então, se eu precisar ser porta-voz disso, por que não? O próximo é sobre a minha faculdade, porque é uma novela aquilo ali, né? Então, aí eu vou contar também. É isso. Então, até as pessoas quiserem sugerir temas, né? Já tô com uma lista bem grande, mas a gente pode, às vezes um assunto puxa outro, a gente pode fazer parte 1, parte 2, enfim. Tô me jogando nessa aí. Até esse tema do chegar lá, né? Até é também interessante pro podcast, assim, em relação ao teatro musical, né? Porque a galera quer fazer teatro musical, mas... tipo, também quer, sei lá, fama e sucesso e tudo mais. Mas você pode ter fama e sucesso dentro do teatro musical, né? Tipo... é chegar lá também, né? Tanto que assim, era engraçado porque a Cássia sempre fala, né? Que as pessoas chegam pra ela e falam assim, mas por que você não faz um The Voice? Por que você não vai pra TV? Tipo, é isso que você tá buscando, né? E é engraçado porque, assim, às vezes quando eu falo de você pra algum amigo, né? E daí as pessoas falam, nossa, ela canta tão bem, mas por que ela não faz The Voice? Tipo, as pessoas falam pra mim. Então eu imagino o quanto que a Cássia não deve escutar isso. Exatamente. Exatamente. Tipo, eles não consideram o teatro musical uma profissão ainda. Porque se confunde muito com o fama, né? E você ter sucesso no que você faz. Então, é questão de querer ser celebridade, muitas vezes. As pessoas querem ver as pessoas celebridades e não sendo famosos do que faz. Tem uma diferença bem grande aí, né? Mas aí eu acho que seria uma questão bem pro tópico de podcast mesmo. Porque as pessoas, elas não falam com a intenção de ofenderem. Elas falam pensando que é um elogio, né? Sim. Elas falam tipo, não, mas você canta demais pra ficar fazendo teatro. Como assim? Sabe? Tipo, oi? Inclusive eu fiz um programa de TV há pouco tempo, né? E muita gente falou, mas agora sim
você vai ter muitos contatos. Eu falei, gente, no teatro às vezes eu tenho até muito mais contatos. É muito maior, assim, as pessoas não entendem a proporção. Pra mim é muito melhor fazer teatro, porque no teatro você pode ter certeza que se você for lá, você vai me assistir. Você vai conseguir me ver. Mesmo que eu não tenha nem solo, você vai conseguir me enxergar. Na TV é uma caixinha de surpresa. Cada episódio vai ter tantos cortes que nem eu sei dizer se eu vou aparecer ou não, se as músicas que a gente gravou vai ao ar ou não. E se for a minha voz, se a minha cara vai aparecer. A gente fica muito mais de plano de fundo, sabe? Ali a gente tá como... Assim, a música era o fator principal do programa. Era pra abertura, pra finalizar, pra animar a plateia, pra balé dançar, pros os artistas famosos cantarem. Tudo era a base da música. Mas eu não sou tão reconhecida pelo programa como eu sou pelo teatro. O teatro as pessoas sabem que eu tô fazendo, sabem que eu tô existindo. Vai reconhecer minha voz... vai me seguir a partir disso. Mas eu achei engraçado que as pessoas valorizaram muito mais o programa, porque eu apareci, tipo, infimamente, do que o teatro, que eu faço com muito mais gosto, com muito mais prazer, com um tipo de elenco que eu me dou muito melhor. E é um trabalho que eu consigo fazer um cronograma de vida. Tipo, em teatro eu consigo estudar, fazer outros trabalhos. Já TV já não dá tanto. Que é um trabalho que exige muito mais exclusividade. É um cronograma bem mais puxado. Mas é aquela questão de a TV sempre foi o lance, se você está na TV, você é celebridade, você faz sucesso, né? E não é por esse lado. E só que o engraçado é que hoje em dia isso não é mais um negócio pra se comparar, né? Porque hoje em dia é a internet. Se você, tipo, virou uma celebridade na internet, que daí você de repente vai parar na TV por causa disso, mas é porque você já é famoso antes na internet, né? Então tá mudando um pouco. Exato. Só que eu acho que mudar isso na cabeça das pessoas, que você pode ser famoso e ter sucesso no que você faz no teatro, também é meio difícil, né? Então... As pessoas ainda usam esses velhos padrões delas, né? Da época que só existia TV e que a única coisa que você podia almejar era estar na TV, tipo... Aí acaba aplicando isso a tudo e não faz o menor sentido, né? Porque às vezes você vai ter um reconhecimento muito mais valioso e muito mais interessante de quem realmente sabe quem você é, fazendo um trabalho como no teatro, do que aparecendo pra TV, que às vezes você vai ser reconhecida, tipo, de te reconhecerem na rua, mas não te reconhecerem pelo seu trabalho em si. Exato. O meu vizinho, esses dias, ele chegou pra mim e falou que ele me ouve cantar, né, que eu dou meus berros aqui na minha casa. O meu vizinho vai falar assim, quando você for famosa, não esquece de me dar um autógrafo, hein? Tadinho, como ele não falou por mal, eu não falei nada. Mas a minha vontade de falar, querido, se você quiser um autógrafo, eu posso dar agora, porque eu me considero bem sucedida no que eu faço. Cara, pra uma mulher negra, suburbana, que... assim, basicamente viveu dentro da igreja a infância e adolescência inteira, por pouca cultura que eu tenho, sem falar muitos idiomas com fluência. Cara, eu trabalhei pra caramba. Agora que eu trabalhei menos por escolha, porque eu precisava realmente terminar meus estudos, eu precisava focar. Mas, poxa, eu consegui trabalhar, fazer um trabalho seguido do outro. Cara, eu não conheço tantas pessoas que fizeram isso. Geralmente a gente tem um hiato entre uma peça e outra, entre um filme e outro, entre uma série e outra. É muito comum você ver a galera meio parada. Você olha no Facebook, hoje mesmo eu coloquei, gente, manda jobs, que acabou o carnaval, vamos começar o ano que já chega. Mas na cabeça das pessoas, sucesso ainda é estar na grande mídia. E olha que assim, eu particularmente não assisto muito TV. Eu acordo, já ligo o YouTube, eu tenho os canais que eu já sigo, tipo Nunca Te Vi de Nada, o Pipocando, são canais que eu já vejo, já consumo normalmente. Vejo Netflix, ou tem um filme, compro ou baixo e assisto. TV, pra mim, tá tipo em último plano. Tanto que as pessoas, quando vêm conversar comigo sobre novela, eu fico perdidinha, porque eu não sei do que se trata. Normal. Né? Eu também assisto muito pouca TV. Eu nem tenho TV em casa, na verdade. Fica tudo no computador mesmo. Eu tenho TV pra jogar videogame, porque eu também assisto e não assisto. Então, pra mim é Netflix e YouTube. Só YouTube nem tanto, porque eu não gosto tanto muito do formato do YouTube. Mas Netflix, pra mim, nossa, uma das melhores coisas que já
já inventaram depois do Spotify. Porque eu consumo muita coisa. Isso. Sim, eu amo também. Pelo menos as coisas que eu sigo são temas muito relevantes e às vezes até como entretenimento, tipo Canal 90, que só fala do nosso saudosismo que a gente tem com a época que eu cresci, né? Então, e é engraçado que a gente vê os programas como eram, os comerciais, que não passariam jamais hoje em dia, né? E eu acho isso muito engraçado. A gente realmente sobreviveu a uma década, sabe? Eu adoro ver esse negócio e dar gargalhada. Eu até tava falando outro dia, porque agora essa semana fez aniversário da morte dos Mamonas, né? Eu tava relembrando as músicas e tudo mais, pensar que a gente cantava aquelas músicas, aí você vai ver a letra hoje em dia, mas como assim eu era criança e cantava isso, né? A gente cantava El Chan com a boca cheia, né? Tipo, como assim hoje a gente canta? É muito bizarro, né? E falando um pouquinho de trabalho, deixa eu fazer uma pergunta. Você voltaria a trabalhar na T4F? Canta aqui, cara. Olha, gente. Conta pra gente. Cara, então... Trabalharia, mas com muitas ressalvas. Entendi. Muitas ressalvas. Tipo, eu teria que ser vigilante com alguns acordos. Porque assim, minha mãe fala que eu fui mal acostumada. Porque, gente, meu primeiro trabalho foi com o Charles e com o Cláudio. Que eu fui super valorizada, que eu fui mega bem tratada em todos os âmbitos, sabe? Em tudo. Em termos de comida, em termos de direção de atores, em termos de direção musical, em termos de coreografia. Cara, eu não vou esquecer que foi um intensivo pra mim, assim, tão enriquecedor que acho que eu jamais teria conseguido em alguns cursos, por exemplo, sabe? Tipo, a gente teve 2 semanas de workshop antes de começar a montar a peça. E, gente, com 1 mês de ensaio, já tava tudo pronto pra ver como é que é uma galera competente, sabe? Era muito... E era isso muita no gente hair, que nem, né, cara? assim, isso no hair, tipo, os primeiros trabalhos de um monte de gente, sim. Então, assim, eu fui muito bem tratado. Um figurino legal, coreografia... Foi tudo legal, foi tudo muito bem feito. Então, assim, pra mim, eles são o padrão de como se deve trabalhar. Que logo em seguida, eles me convidaram a fazer o Milton, que também foi na correria, foi 1 mês de ensaio. E foi bem na época que eu tava perdendo o meu pai. Eles foram extremamente generosos comigo, cuidadosos comigo. Tipo, meu pai faleceu... Eu só precisei fazer uma ligação. Eu não tive nenhum problema. Se fulano estava doente, era só apresentar um atestado, sabe? Era tudo muito simples, nada virava uma grande questão. Sabe quando você tem prazer de chegar num lugar e não quer ir embora? E a minha experiência mais recente, que foi muito delícia, foi o 60. A galera do 60. Tanto que o primeiro bloquinho que eu só fui porque eles estavam lá. Que era inclusive o bloco da Martins Pena, que é uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro. Então a galera de musical cantou nos blocos e tal. Porque a energia deles é muito legal. Era uma galera que conversava entre si. Tudo que a gente pedia para todo mundo era favorecido, sabe? A gente tinha muitas reuniões, sim. Era um espetáculo cansativo, que eram 3h30, basicamente. Mas a gente saía com muito gás. Eu saía das peças, eu ia comer com eles, ia pro luau, sabe? Porque a gente se sentia à vontade, a gente tinha voz para falar, a gente tinha abertura para falar com produção, direção. Eram figurinos feitos pra gente. Então, assim, eu tô acostumada a ter um ritmo de trabalho. E sou muito grata a essas pessoas que me deram essas oportunidades. O Galinha Pitadinha, caramba, sabe? Apesar que as pessoas nem consideram o infantil um trabalho profissional, mas foi um trabalho incrível, 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 incrível. Então, assim, a minha questão é essa. Acho que tem que ter o respeito de ambos os lados. Ao mesmo tempo que eu peço... o respeito eu tenho que dar, o respeito. A minha experiência lá foi assim, empresa. Eles cumpriram com tudo que estava escrito, assim. Eu não posso reclamar dessa parte. Mas, conta pra quem tá ouvindo a gente que você fez lá, né? Você fez o Lemis.
Ah, verdade. Eu era cover de Fantini e cover de Aponini. Mas era outro ritmo, assim, eles têm a própria... Como é que eu vou dizer? Eles têm a própria dinâmica, né? Eles já vêm com uma carga internacional, eles têm um outro ritmo, é muito diferente. Então, por exemplo, eu só podia me apresentar como sub se fosse necessário. E às vezes podia ser no susto, podia ser de surpresa. Então muita gente nem conseguiu me assistir fazendo personagem porque não dava tempo de avisar. E é isso, é esse modo que eles trabalham, sabe? São muitas sessões, como é fora do Brasil, né? E a gente, quem tá disposto a fazer isso tem que saber que vai encarar esse ritmo. Eles têm muito mais regras, são muito mais cuidadosos com questão de horário. Metódico. É isso. Eu trabalharia novamente, mas tem alguns detalhes que eu iria ter cuidado ao negociar. Eu acho que seria essa a questão, entendeu? E tinha mousse de tangue mesmo? Tô brincando. Não, tinha outras coisas. Tinha outras coisas. Não, porque aquela reportagem da Veja, meu Deus do céu, né? Tipo, deixou todo mundo perplexo com tudo, né? Que, lógico, tem seus lados, né? Que a gente vai entrar, né? Que a gente sabe e tudo mais. Mas foi um negócio bem impactante, né? Que eu acho que deixou todo mundo de boca aberta, né? Porque eles cutucaram bem forte a T4F. Assim, resumindo, assim, o que eu gosto de trabalhar é trabalhar num lugar que eu possa fotografar meu figurino, que eu possa fotografar fazendo a minha maquiagem, porque acho que o público gosta de se sentir dentro, né, do espetáculo, já que ele não tem acesso a estar nos bastidores, que eles vão ver pelas nossas redes sociais, ver como a gente fica com o elenco, com quem se dá bem, se a gente tá comendo, se a gente tá dormindo, se a gente tá viajando, se a gente tá fazendo turnê. Acho que é isso, sabe? Tipo, o 60 fez uma turnê incrível, o Brasil todo. O Milton também fez, apesar do último não poder ter feito. É uma outra experiência. E lá não, lá é só lá dentro. De quarta a domingo, você tem um pouco menos de oportunidade para outras coisas. Tipo, eu não consegui fazer os cursos que eu gostaria, por exemplo. Não daria tempo de fazer, né? Porque você tem que estar à disposição a partir de um certo horário. E eu, como era sub, eu tinha que estar sempre com a voz impecável, porque a qualquer momento eu poderia precisar de mim. E eu sou uma pessoa muito responsável. Eu gosto de estar com a minha voz boa, com o meu corpo bom, a mente sã. E eu gosto de trabalhar em lugares que é incentivado que o elenco se dê bem. Então, assim, o 60 pra mim, nesse ponto, é o topo. É o topo, porque mudou várias pessoas entraram, saíram, voltaram. Eu, por exemplo, fui e voltei. E parecia que nada tinha mudado, sabe? Porque a energia era muito no alto, assim. A gente conseguia se dar bem com os músicos. Era muito divertido. E eu prezo por isso. Eu gosto de ir pra lugares que eu me sinta à vontade. Que eu me sinta... tipo, ai, que bom que você tá aqui. Tipo, o primeiro dia dos ensaios dos 60, o Fred agradeceu a gente por estar ali, sabe? Isso é um diferencial e tanto. Tipo, porque a gente poderia estar escolhendo outros trabalhos, como teve pessoas que escolheram outros trabalhos. E óbvio que ele não prendeu, pelo contrário, ele abençoou as pessoas que estavam saindo. Tipo, o Mateuzinho, que foi fazer Peter Pan. Pô, maravilhoso, quem não vai querer? O nosso elenco foi em combo assistir. Sabe? A gente incentiva um ao outro, a gente é fã um do outro. E no caso do Lemis, uma das coisas que me fez muito bem foi o Karaokê Camarim 9. Que a gente gravava os vídeos. Deu um trabalhão, mas foi tão legal. Foi muito legal porque a gente conseguiu fazer uma coisa que todo mundo gostava, todo mundo aparecia. E deixava a gente um pouco mais leve, sabe? Eu acho isso importante, criar situações para que a gente fique se sentindo bem, querendo ir trabalhar. Foi legal porque vocês pegaram só a galera que era tipo coro, né? Que não aparece, não tem tanto destaque, né? Que as pessoas acabam nem percebendo, era né? O camarim mesmo. Era só o do camarim, entendeu?
As outras pessoas não participavam, era só do camarim de ensemble. Então isso que foi legal, porque às vezes as pessoas vão e acabam nem reconhecendo vocês porque sentam longe, não vão ver a carinha de vocês, não vão lembrar depois. Então vocês mostrando em vídeo ali quem eram vocês, a voz de cada um, então foi bem interessante o que vocês fizeram, foi bem divertido. Sim, exatamente. E cantando o que a gente gostava, né? Porque a gente mesmo escolhia o repertório, escolhia os temas. Então, tipo, enquanto uma tava se arrumando ou jantando, tava uma gravando o vídeo, outra gravando o áudio, sabe? Foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho em equipe. O Negrini foi incrível fazendo as edições, a direção da Vânia. Nossa, que paciência que ela teve com a gente. Poxa, foi muito legal, muito legal. E agora do 70 eu não lembro, você não quis fazer a audição do 70, né? Ou você fez? Eles me convidaram pra fazer, só que eu não pude. Na verdade, assim, esse último semestre eu precisei dar uma pausa dos trabalhos, por isso que eu tô falando que eu tô pobre, porque eu precisava concluir minha faculdade. Já tava sendo uma coisa... Tava me deixando agoniada, e eu tenho muitas incertezas para esse ano, essas ameaças de privatizar, ou então vai que teria outra greve. E porque, assim, faculdade federal e faculdade em tempo integral tava me prendendo demais, eu tava deixando de fazer outros trabalhos por causa da faculdade. Por exemplo, as turnês. Porque turnê você passa a semana inteira praticamente fora. E então eu ia ter muitas faltas. Então, para mim, era melhor eu dar uma pausa... com vários trabalhos que, por incrível que pareça, vários chamaram logo no semestre que eu precisava dar uma pausa, né? E como surgiu o trabalho da Globo, ia dar uma segurada tanto de grana e daria para eu conciliar com meus estudos, aí eu não fiz. Mas eu fui assistir logo no início. Foi muito legal, tá lindo, lindo, lindo o espetáculo. Tá com a mesma essência do 60, né? E muitas pessoas do elenco do 60 também. A minha resenha não foi muito boa. Eu queria muito ter feito toda... A minha resenha não foi muito boa aqui no teatro, mas... Também não tô falando assim, não vou assistir porque é ruim. É porque eu sempre falo, tem que assistir sim. Sim, é porque os anos 60 representam mais coisas pra mim. Eu acho que eu conheço mais os anos 60. Acho que vários espetáculos que eu fiz representam os anos 60. O Ré, Milton, Chico, Beatles, Simonal... enfim, meu pai viveu os anos 60, minha mãe nasceu nos anos 60, então eu conheço muito mais coisas desse ano do que o de 70, eu então me reconheço muito mais, eu conhecia muito mais as músicas, tanto que a gente fez a primeira leitura, eu falei, gente, eu posso cantar qualquer música que eu conheço tudo, sabe? No 60 eu já não ia saber todas, eu já ia ficar algumas, a gente sabe a gente conhece, mas não sabe direito. Sim, tem esse sentimento, exatamente. Eu queria muito poder ter feito 60, 70, 80 e 90, mas eu realmente precisava bater o martelo para fechar o ciclo da faculdade e para ficar aberta para outros trabalhos. Se for embora do Brasil, não tá presa a uma coisa que tava já me deixando muito agoniada. E agora o 70 aqui em São Paulo vai ser diferente, que vai ter a Baby do Brasil, né? Além das frenéticas também. É verdade, na verdade ela era para ter desde o início. Mas aí teve questões de agenda, enfim. Aí ela vai participar. Vocês de São Paulo são privilegiados, hein? Eu quero muito ver por causa dela. Vai ser muito legal. A participação das frenéticas e dela também, né? Sim. Até quando eu vi alguma coisa, achei que as frenéticas não iriam fazer aqui. E em São Paulo ia ser só a Baby do Brasil. Mas não, vai ser... Mas a Baby do Brasil vai fazer, eu acho que só o primeiro mês, né? Aqui em São Paulo. Não vai ser a temporada inteira, não. Então quem quiser assistir vai ter que vir logo no começo. Mas vai ser bem legal, vai ser bem diferente. Sim. Então, não sei. Mas eu tô bem assim. A gente tava até falando, acho que foi até com a gravação com a Lene, que a gente tava falando, nossa, imagina quando chegar nos anos 90 o musical, né? Porque vai ser cada música, vai ser muito divertido. Porque assim, vai ter pagodão, vai ter axé, vai ter tipo besterol, Mamonas. Vai ser divertido, vai ser divertido. Quero só ver qual que vai ser. Porque nossos anos 90 tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim. A gente podia fazer apostas de quem vai ser o grande artista do 80, 90 e quem sabe, né, do 2000 também. Olha, fazer é verdade. Um balão. Do 90 não tem nem ideia quem poderia ser. Do 80 até imagino quem, mas 90? Quem? Fala aí. Eu tenho ideia quem poderia participar.
Do 80, você diz? É. Do 80 pode ser Léo Jaime, por exemplo. Léo Jaime ou seria aquele cara lá do RPM. Ah, sim, o Paulo Ricardo? Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. É. Ou aquele cara do... Ai, meu Deus, que também é ator. Que tinha uma banda que tinha atrizes junto. Ai, que gente. tinha o quê? Ah, tá, o do Blitz, que é o carinha do Blitz. Isso. Qual que é o nome do cara? Ai, meu Deus, ele foi no meu programa, Pai Amado, esqueci. Você não soube me amar. Pai Amado, esqueci o nome dele. Mesquita, Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. Isso. Nossa, Evandro Mesquita ia ser muito legal se fosse sim, ele. Muito legal. Sim. Agora, anos 90. Anos 90, Kelly Key. Ah, mas Kelly Key, não sei se eu participaria. Mas Kelly Key, mas eu acho que Kelly Key é anos 2000. Acho que ela tá mais pra 2000, né? Kelly, Kelly Key é 2000. Quem mais que é dos anos 90? Vini foi dos anos 90? Vini. Ai, podia chamar aquela menina da Bahia, da banda Beijo. Gil Melândia. Gil Melândia. Ah! Mas essa não é aquela... Não, tô me confundindo. Não é aquela que fez a série Netflix, né? Não, essa é da banda fez a Emanuele Araújo. Também seria legal. Isso, porque ela já atua também, né? Ah, mas não sei se tem nome de anos peso... Anos 90 não tem nada muito claro, anos 90, assim. Acho que é meio recente pra gente ainda, né? Meio que mistura 90 e 2000. Não sei direito o que é de cada década. Verdade. Anos 90 foi uma década, assim, meio... Não sei, diferente. Que muitos estilos de música fizeram sucesso ao mesmo tempo. E eu acho que foi uma mudança muito grande ali. Tipo, passou pelo pagode, pelo axé... E foi indo pelo pop já, voltando pro pop. E saiu dos anos 80 do pop do rock. E eu não abro mão dos anos 90 até Backstreet Boys. Ah, Backstreet Boys. Muitas boy bands, quero. Sim, NSYNC, Five. Tem que ter um medley disso. Hanson. KLB. Hanson. KLB, exatamente. Tem que ter Era uma ideia de convidado. Por isso que eu falei, vai ser muito, muito divertido. Vai ser uma cafonagem, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E vai ser bem pra nossa idade, porque assim, não vai atrair aqueles velhinhos que tá atraindo 60, 70, né? Vai ser pra nós, pra nossa galera, nossa idade, né? Porque... eu acho que cada década vai ter um público diferente. Apesar que isso também é legal, porque as pessoas que viveram, revivem. E quem não viveu, aprende, conhece, sabe? Acho legal, que é um espetáculo pra família de qualquer jeito, assim. Dá pra você levar marido, filhos, irmãos, todo mundo pode assistir. E você acaba aprendendo alguma coisa, exatamente. Tipo, de repente, você ouve uma música, eu conheço essa música, não sabia que era dessa década, não sabia quem cantava. E você querendo não, sempre você conhece uma música e outra. Então, é difícil você não conhecer uma das músicas apresentadas, que são um monte, né? Então, é bem legal o formato. Então, eu espero que venha. Mas não sei se daí anos 2000, se eles forem fazer, se tem alguma coisa dos anos 2000 que vai ter, tipo, Britney Spears, Shakira... Vai ser uma coisa bem pop aí, né? Vai ser bem pop. Então, mas também artista brasileiro dos anos 2000, quem? Daí sim, Kelly Key, Ruge. Daí já não sei quem que poderia. Ou as filhas da Baby do Brasil, a SNZ. Lá. SNZ, isso. SNZ, exatamente. É porque elas não são 90, são 2000 já. Aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000 é meio embaçado na minha cabeça, meio que mistura tudo. Porque a gente nunca sabe o que foi realmente antes de 2000, não. Parece que tá tudo meio que misturado ali, né? Porque, por exemplo, Britney Spears foi do final dos anos 90. Na minha cabeça que é ano 2000 só, mas não. Tipo, Baby One More Time é de 99, eu acho. Nossa. Então acho que fica meio misturado o final ali. A mesma coisa que Backstreet Boys também, de 98, Uma coisa que eu acho que poderia ser padrão é tipo Michael Jackson, que ele consegue pegar todas essas épocas. Também. Verdade. Mas o Michael Jackson agora tá meio perigoso, né? Porque até a gente comentou, eu e a Lene, e eu tava lendo hoje sobre o documentário novo dele, né? Dele não, né? Bem... Contando uma história. Que tem mais dois caras que estão falando que foi bulinado lá por ele, né? Sim, foram abusados, e eu disse que o documentário é bem real, assim, quem assistiu. O que você leu hoje, Rafa? Não, eu tava lendo uma resenha de um crítico britânico, ele falando da experiência, que tem 4 horas de duração,
que, assim, por mais que seja longuíssimo, é uma coisa assim, te prende muita atenção, porque, assim, é muito cheio de detalhes. Os detalhes convencem muito. Tipo, não é que você tá sendo feito uma lavagem cerebral lá, não, porque realmente convence, não tem como você falar não. Tipo, realmente estão mentindo pra mim, não é isso, realmente convence muito. Então, ele falou que tem umas partes pesadas, assim, de você imaginar que as pessoas se transformaram ele praticamente num deus, né? Porque ele sempre transmitiu muito amor, muita paz, ele sempre buscou isso, né? E agora a gente vê também, né? Um gênio, né? E agora a gente vê esse lado dele, então é uma coisa assim que a gente não sabe o que sentir. Igual ele falou, ele não sabe o que sentir agora em relação ao Michael Jackson, porque ele sempre teve o Michael Jackson realmente como o rei, né, do pop. E agora tem esse lado que ele não sabe onde colocar o coração dele mais em relação ao Michael Jackson. Então é uma coisa bem complicada. Ah, sim. Então eu até fico pensando, eu não sei se eu quero ver esse documentário. Michael. Eu custo a crer que isso seja verdade, sinceramente, assim. E torço pra que não seja verdade, porque, sei lá, cara. Mas eu também. Ele já passou por tanta coisa, tanto que, assim, eu já publiquei, por exemplo, assim que o pai dele faleceu, falaram que o pai dele tinha castrado ele quimicamente. Igual os castratos de ópera, antigamente. Pois é. Nossa. E isso faz todo sentido, cara, porque ele tem aquela voz hiper aguda, uma pessoa que não tinha muitos pelos no rosto. De todos os irmãos dele, ele era o mais diferente, sabe? Não sei, eu acho que ele já passou por tanta coisa que eu, sinceramente, eu não acredito que ele chegou a esse ponto. Eu acho até que ele era meio infantilizado. Eu acho que ele tinha problemas sérios psicológicos. E ele se sentia à vontade com outras crianças, mas eu não acredito que ele chegou nesse ponto, não. Tanto que ele casou com aquela Lisa Presley lá, que é, tipo, descaradamente uma jogada de marketing. E, provavelmente ela tava já de saco cheio porque ele era uma criança. Uma criança. Então, e justamente por esses argumentos que eu acho que é possível que tenha acontecido, sim. Por causa dele ter esse desenvolvimento atrasado, por causa dele ter muitos problemas psicológicos, por causa de certa forma, a infância ter sido negada a ele, e ele tentar resgatar essa infância na vida adulta. Porque, assim, eu não acho que as pessoas que fazem isso fazem... Como que eu vou me expressar? A maldade? Não, eu não acho que... Eu acho que a pessoa não acha que tá errado, entendeu? Ela, no íntimo dela, ela acha que ela é uma criança interagindo com outra criança. Ela não consegue enxergar quão venenoso aquilo é pra outra pessoa. Eu acho que ele foi muito ingênuo em deixar tanta gente entrar na casa dele, na intimidade dele. E ele talvez tenha feito alguma coisa que a leitura seja que seja de assédio. Mas que ele, na hora, ele não percebeu que foi. Ele não fez com a intenção de, vou pegar você, entendeu? Acho que ele tava lá brincando, vamos lá, vamos pra piscina, vamos pro meu quarto comer pipoca vendo filme. Tipo, cara, você é um adulto. Acho que ele não tinha noção do que ele tava fazendo. Só, assim, mas acho que na prática mesmo de falar de ser um assediador mesmo, estuprador, eu realmente não consigo acreditar. Tanto que ele cuidava muito daquelas crianças, de uma forma até doentia, dos filhos dele, né? Ele não deixava nem as crianças aparecerem, sabe? De máscara. Eu acho que ele tinha noção de que as pessoas poderiam ser perigosas com os filhos dele. Ele não ia querer fazer isso com os filhos dos outros. Eu acho, né? Eu espero realmente não estar errada. É que assim, pelo que a gente estuda, o que a gente vê de pessoas que têm perfil pedófilo, elas dificilmente são pessoas assim... maldosas no sentido de eu vou estragar o seu psicológico, eu vou te matar. Não, tipo, é gente que que tem um distúrbio psicológico que precisa ser tratado, precisa ser evitado, mas que de certa forma fazem na inocência sem imaginar a repercussão que aquilo pode ter no psicológico da pessoa, né? Porque, cara, 90%, que é uma porcentagem enorme de pessoas que sofrem abuso na infância e que nunca mais conseguem funcionar direito por causa de todos os traumas que isso causa, né? Sim. E muitas vezes a pessoa que tem o perfil de pedófilo no sentido de doença mesmo, a pessoa não tem noção da proporção das ações dela, né? Naquele momento. Verdade.
Até nessa resenha que eu li, que mostra no documentário, até fala que, por exemplo, Michael Jackson tinha, assim, ligação de 2 horas de telefone com criança, sabe? Tipo assim, com os amiguinhos dele, né? Que era considerado amigo. Né, gente? Tipo, 2 horas, tipo, realmente. Fala que assim, que ele comprava muito presente, que ele levava pra viagens, e ele levava também lá pra casa dele, né? Que eles passavam muito tempo junto. E era uma coisa bem obsessiva, tipo assim, uma das mães e das crianças falando, né, que hoje é adulto, né? Falando que era um lado meio obsessivo de ele querer muito contato com essas crianças. Então a gente nunca sabe exatamente o que passava na cabeça dele pra ele sentir tanta falta disso. Então, como o Arendo falou, de repente tem muito distúrbio aí, de repente, da forma que ele foi tratado, dele ter perdido a infância por causa de trabalho. Eu não sei, é uma coisa bem triste até, sabe? Eu acho assim que ele nunca foi uma pessoa... bem complexo, porque tem eu acho que ele nunca foi também, feliz. Por exemplo, o próprio Macaulay Culkin vivia no rancho do Michael Jackson e já falou várias vezes que nunca aconteceu nada com ele nesse sentido. E que era realmente uma amizade entre um homem adulto e uma criança e não tinha problema nenhum naquilo. Mas é um caso, né? Outro caso. A gente não sabe exatamente o que acontecia, né? E o que realmente era abuso, o que não era abuso, mas foi lido como abuso. Eu gosto daquele canal... mas não sei, eu morro de medo. medo. É difícil, é espinhoso esse assunto. Eu gosto daquele canal do Ricardo Ventura, que ele faz a leitura corporal das pessoas, né? Eu adoro porque ele pausa os vídeos e explica, né? Se a pessoa olhou para um lado, se piscou, se sorriu. Ele explica que cada gesto, cada ato da pessoa significa uma coisa. Aí ele postou uma vez, acredito que foi aquela entrevista com a Oprah, bem antiga e tal. E ele, assim, pela leitura que ele fez ali desse vídeo, parecia que realmente ele não era um estuprador, assim. Ele era uma criança no corpo de um homem. E ele achava até que ele era gay, por exemplo. Mas não um pedófilo, entendeu? Enfim. Sim. Eu acredito muito nessa ciência. Eu não tenho formação em nada, é só achismo, mas a leitura que eu faço dele é uma pessoa com a sexualidade subdesenvolvida e que foi encontrar válvula de escape disso de jeitos não muito saudáveis e sem acompanhamento psicológico adequado. Porque também antigamente as pessoas não faziam terapia, né? As pessoas achavam que isso era banal, que era bobeira. Sim. Né? Hoje em dia que é uma coisa que está sendo mais divulgada, as pessoas não têm vergonha de falar que se tratam. Eu mesma adoro fazer terapia, faço hipnose, vou fazer um vídeo também contando sobre isso, essa minha experiência. Gente, eu fiz de tudo, Theta Healing, sabe? Tudo que tiver alcance para me descobrir cada vez mais, me resolver, porque eu ainda tenho muitas questões. É muito importante. E para muitas pessoas talvez é necessário ir para um psiquiatra mesmo, fazer um tratamento um pouco mais efetivo e tal. E não ter vergonha de falar isso. É tratamento como se fosse outro qualquer, assim. Sim. Se eu tô com dor de cabeça, eu vou no médico. Se eu tô com dente doendo, eu vou no dentista. E é assim, mas antigamente as pessoas não lidavam assim, né? Não, com certeza não. Mas eu tô com bem receio de assistir de repente esse documentário algum dia, não sei. Porque igual a Cassi falou, tipo, eu nunca consegui acreditar. Eu acho que ele tem uma inocência muito grande, mas eu tenho medo de cair na real, de ver que realmente ele era realmente pedófilo, não sei. Eu tenho esse medo de ter uma outra imagem dele, não queria ter essa imagem. Porque eu acho ele foda demais. Nossa, o cara. Então é meio complicado quando mexe um pouquinho com alguém que a gente admira muito, né? É difícil, mas tem muito caso desse, né? De pessoas que são consideradas gênios no seu fazer artístico e na vida privada, né? São uns babacas, uns bosta. São uns lixos, e aí você fica, meu Deus, eu tenho permissão pra gostar da obra desse cara ou eu tenho que boicotar esse cara? O que eu faço agora? Igual o que tá acontecendo o Woody Allen, sabe? Pra mim, Woody Allen, nossa, eu vivo num conflito eterno se eu assisto as coisas do Woody Allen ou não. Porque das obras dele eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de várias. Mas aí, toda vez que eu vou assistir, eu vejo que ele é o diretor, fico tipo, ai meu Deus, esse cara não vale nada. É muito tenso. Mas aí até que ponto a gente pode se deixar levar por esse lado pessoal, né? E não o lado artístico só. Mas é difícil você separar isso, né? Sabe que o cara é um lixo, né?
E de repente por o cara ser um lixo, que a obra dele é tão interessante. Eu não sei, é uma coisa bem complicada, né? Porque a maioria dos grandes gênios tem problema na cabeça. Ah, sempre tem, eu também acho que sempre acha alguma coisa. Acontece muito. Ai. Enfim. Gente, mas eu acho que a gente já bebeu muita Coca-Cola e muito Ice Tea, né? Ai, de pêssego. Meu favorito. A gente podia já pedir nossa conta, fechar a conta. Fechar a conta? O Musicalcast tá pagando hoje. Ah, muito obrigada. Se o Musicalcast tivesse dinheiro. Em fase de economias. Ou seja, pobreza, né? A gente pode fazer um outro qualquer dia pra falar de pobreza. Porque eu tô meio que nessa situação. Parece que tá tudo bem, mas a gente pode falar sobre isso, que tá complicado. Eu tô encarando, tô vivendo. Mas eu não tô nem olhando pros aplicativos da conta com medo. Com medo dos juros. Porque tá tipo, pai amado, não sei nem como resolver. Outro dia eu falei pro meu terapeuta que quando eu, assim, um dos gatilhos da minha ansiedade é abrir o aplicativo do banco. Assim, quando eu vou abrir o aplicativo, a minha mão começa a suar, pra ter uma ideia. Eu falo, ai meu Deus, eu tenho que abrir, mas não quero abrir. Mas tem que fazer isso, tem que abrir. Mas ele falou que tudo bem, é normal acontecer isso com qualquer pessoa. Eu já teria aberto, já teria feito tudo. Mas exatamente, mas pra mim é a primeira vez que isso me acontece, que eu fico tanto tempo sem um trabalho grande pra fazer tudo. E foi justamente uma fase que eu tive que fazer tratamentos, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, né? E não tem como esperar, então eu tive que encarar. Agora tá na mão de Deus. Assim que eu tiver... Eu não vou me desesperar. Tendo condições, eu vou me ajeitar e tá tudo certo. Eu vou ficar criando cabelo branco, nada. Sim. Ano passado eu passei uns perrengues de grana, assim, nossa, demais difícil, assim. Passei mal mesmo. Fiquei mal semanas. Que não ia dar pra pagar as coisas. Aí resolvi, né? Pedi um empréstimo, resolvi. Aí agora já tô com as contas todas em dias e tô assim... Em 2019, isso não acontecerá novamente. Aí tô anotando tudo, tô fazendo 1000 planilhas, tô colocando limite de gasto em tudo, porque eu sou autônoma também, né? Nós 3 aqui somos autônomos. Aí o que eu fazia? Sim. Eu ganhava a mais naquele mês, eu achava que eu podia gastar a mais. Aí no mês que eu ganhava menos, cadê o dinheiro pra pagar as contas? Exato. Aí, é o que na minha cabeça. Não. Eu fiz muito isso, mas na minha cabeça agora eu tô tentando mudar isso. Se eu ganhei mais um mês, eu tô segurando. Eu sei que o próximo mês vai faltar. O que eu consegui cortar bem foi, por exemplo, Uber. Eu também. Bastante. Era uma das coisas que eu mais gastava dinheiro. E não era só pelo conforto, não. É porque, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, os transportes públicos acabam muito cedo. Muito cedo. Tipo, ontem mesmo, o ônibus que eu peguei, que já tinha acabado o trem, custava R$8,85, era um ônibus comum, tá? Beijo pra você. R$8,85. Pois é, mas era o que tinha. Exatamente. Aí eu desci no meu bairro antigo, junto com os meus amigos, pra poder ter companhia, né? E peguei um outro indo pra casa, porque o trem já tinha acabado. Então, pra mim, o Uber era uma mão na roda, porque eu saía do teatro, não tinha como voltar pra casa. Entendeu? Sim. Então, assim, tô tentando... Se for pra pegar Uber, eu vou de transporte público diferente até um certo ponto, pelo menos, pra conseguir reduzir. E essa época de carnaval tá... nem sei quantos pontos que tá, né? Não, mas tá bem complicado. Tá... Eu mesmo, assim, consegui reduzir, por exemplo, tinha uns R$400 que eu gastava por mês de Uber pra uns 150, então eu baixei bastante. Mas, às vezes, dá vontade. Eu falei pro pessoal, não. Dá vontade de pegar um Uber pra chegar rapidinho em casa. Eu falei, não, eu vou de metrô, vou de ônibus, mas eu economizo. Porque, às vezes, eu vou de Uber só de preguiça mesmo, então tem que parar com isso. Não. Eu ia porque mulher, sozinha, Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí eu acabava... Em muitos lugares você acaba deixando de ir porque não sabe como vai voltar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas enfim, então o Musicalcast vai pagar então as bebidas, vai pagar o Uber de volta também. Muito obrigada. Muito obrigada. Tudo pago. Tudo pago pelo Musicalcast. Mas enfim, Cássia, obrigado por você ter sentado no nosso bar um pouquinho. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom. Adorei o papo. Sempre bom. Você sabe que é sempre bem-vinda. As portas estão sempre abertas. E bora gravar mais vezes. Obrigada. Aí a gente tem que fazer a parte 2 já dos musicais e os negros, né? E vamos gravar mais coisas. Isso, a gente já falou de um monte de coisa. Falamos de pobreza, falamos do bolão do 80 e 90. Ó, já temos temas bastante. Nossa, bastante mesmo. Exato. Mas é isso. E pra quem acompanhou o nosso bate-papo aqui,
Também, obrigado por vocês escutarem. Lembre das nossas redes sociais, a gente tá deixando os links aqui no post. E é isso, então beijos, abraço pra todo mundo e obrigado também, Cassidy, novamente, tá bom? Então bora fechar nossa conta. Até mais então. Beijo. Tchau, garçom. Beijo. Tchau.